Fala galera, mais um Papo de Alvinegro começando neste domingo. Demorei um pouco para fazer esses pós-jogos por causa de algumas intercorrências pessoais, mas estamos aqui para gravar o pós-jogo de Botafogo 1, Maricá 2. Tem muita coisa pra gente falar desse pós-jogo, porque ninguém esperava, né? Uma derrota em casa pro Maricá. Nós vamos fazer três divisões aqui nesse pós-jogo. Uma da parte tática, uma da parte técnica e por último a parte mental, que eu acredito que seja a cereja do bolo de desgraça que aconteceu nesse fim de semana. Provavelmente algumas pessoas não viram, né? Muitos torcedores não estão muito conectados a esse começo de temporada, estão deixando as coisas terem um segmento um pouco mais embrionário, principiante, para depois começar a realmente focar e assistir aos jogos. Mas eu assisti ao jogo, na verdade, comecei do minuto 5 para frente, e o mais curioso é que quando eu liguei, saiu o gol do Maricá. Ou aquele gol da jogada da ponta direita, que o ponta cortou, chutou e a bola entrou. Mas assim, vamos começar pela parte tática, né? O Botafogo entrou com um 4-3-3, onde havia três volantes no meio-campo. Por mais que o Patrick de Paula fosse o cara que conseguia ter mais a posse de bola, conseguia dominar mais, o Botafogo entrou com três volantes, dois pontas e um centroavante. Aí eu já começo o vídeo questionando por quê? O que o Maricá podia ter para nos ameaçar ofensivamente que era tão superior ao nosso meio-campo? Eu gostaria de saber. Primeira coisa, assim, você está fazendo a estreia no seu campeonato, no Campeonato Carioca, um campeonato que já teve muito mais relevância, já teve mais a sua importância no Brasil ou até mesmo no Rio de Janeiro, mas que hoje é mais como se fosse uma pré-temporada para você aproveitar um ou outro reforço interno ali que ganhe destaque. E assim, o DNA do Botafogo desde o ano passado, assim, digamos assim, desde o início da temporada, a proposta do Textor, né, a mentalidade de ter um time ofensivo, um time que consegue fazer essas agressões pelas pontas, pelos meios, e aí o Botafogo começa com três volantes. Ah, mas o Patrick de Paula é um volante ofensivo. Beleza, bota ele de segundo volante e bota um meia armador. Será que o sub-20, sub-23 você não tem meia armador? Por que essa proposta com o caçula, com o jogo contra o caçula do Campeonato Carioca, recém-promovido Maricá? E todo respeito ao Maricá, tá? É um time que está ganhando destaque, teve a sua torcida em peso comparecendo no estádio Newton Santos, mas não faz sentido, cara. Esse é o primeiro jogo, o jogo de estreia, você tem que mostrar trabalho, você tem que mostrar ali que você merece uma oportunidade no time principal, que você consegue desempenhar um bom futebol, apesar de poucas oportunidades, apesar de talvez o empréstimo ao qual você pertenceu, ou mesmo tipo assim, as lesões às quais você sofreu, dificultaram o seu caminho. Por que entrar dessa forma? Já achei errado, já achei assim, uma escalação muito mal montada. E vamos para a parte técnica. Assim, o Botafogo, ele sempre foi um time que nunca despontou como um dos melhores em relação à base. A gente nunca teve uma base legal, nunca teve uma base boa, assim, que figurasse entre as principais do país, revelasse grandes nomes. Então, um dos princípios, dos temas que provavelmente são mais abordados nesse modelo SAF é esse garimpo, essa requisição de jogadores que estão começando a carreira, o sub-15, 16, 17, jogar para o Botafogo para ter seu desenvolvimento e tal. Tanto é que há uns anos atrás houve uma demissão em massa de jogadores do sub-20, do sub-23, porque realmente naquele momento ali não era interessante para continuar no Botafogo para esse projeto de ter grandes revelações de estrelas para revenda, né? É algo substancial da SAF. E o Botafogo tem um time limitadíssimo em relação à técnica, mas muito limitado. Todo jogo, o Botafogo, ele jogou com um jogador a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, que, vou fazer uma ressalva aqui, não merecia expulsão.
Ali é o máximo um cartão amarelo. O árbitro exagerou e nos beneficiou nesse ponto. Mas assim, não vem a, a ser o assunto principal do vídeo, porque é uma redundância você falar que a arbitragem tem pelo menos decisões questionáveis, né? Para não falar coisas piores. Mas o Botafogo jogou desde dos 10 minutos do primeiro tempo e não havia uma jogada trabalhada, não havia nenhuma triangulação, uma tabela, não havia nenhum lançamento, não havia nada. O meio de campo do Botafogo era inexistente, era um meio de campo preparado para ser muito mais reativo do que propositivo. E aí eu digo, um time que tem no seu DNA, que quer ter no seu DNA uma ofensividade constante, ele serve para esse time que jogou serve para isso, se encaixa no perfil. Por que isso aconteceu? E aí o jogo inteiro, não importa se foi no primeiro ou no segundo tempo, era bola para lá, pro lateral, pro zagueiro, pro volante, pro zagueiro e no pro lateral, é para cá, para lá, para cá, para lá, para lá. Era isso o tempo todo. Você não conseguia ver movimentos táticos ali, infiltração, ganho de espaço, nada. E é engraçado que assim, o Botafogo perdendo de 2-0, um segundo gol de falta, bonito gol inclusive do Maricá, fazendo esse mesmo jogo, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Chegava perto da grande área, voltava a jogar. Gente, primeira coisa, você tem que tentar pelo menos atacar o espaço perdido pelo adversário quando está com a menos. Com certeza eles fizeram uma nova configuração, mas vai surgir um espaço. No momento em que qualquer jogador no momento que qualquer jogador se infiltrar na grande área, vai ter que sair um para deixar o outro por conta do número de jogadores do time adversário. E assim, o tanto que a gente elogiou o Arthur Jorge naquele jogo da final da Libertadores, no qual ele não tirou nem, ele não mexeu no time, ele deixou o time ofensivo ainda após a expulsão do Gregory. O Carlos Lineira fez o contrário. Ele simplesmente teve um jogador a mais e deixou a trinca de volantes. Não tinha um meio armador no time para você já tá jogando em casa contra o caçula do campeonato. Um time que poderia ter todos os motivos para ficar afobado, psicologicamente mal. Sabe? Eu realmente não consigo entender. E aí a gente entra na questão técnica, já que a parte tática de esquema não estava ajudando. O time do Botafogo é muito limitado. Você tem exceções como o Yarley, que entrou bem no segundo tempo. É um cara que já movimenta a bola, já consegue invadir os espaços, como eu falei um pouco anteriormente. É um cara que consegue fazer um drible ali. O Cauã Lindes, que no vídeo de pré-jogo eu falei para a gente ficar de olho nele, que é um cara que entrou já articulando, já conseguindo fazer tabelas, ali mais no finalzinho. Mas assim, ao mesmo tempo que ele vai e bota o Yarley e o Cauã Lindes, ele vai e tira o Vitinho, que era o cara que estava fazendo a tabela com o Yarley. Ele vai e deixa o Matheus Nascimento no time. Em vez de tirá-lo e botar o Valentiano, ele tira um volante para botar o Valentiano. E sabe o que é o pior? Em duas ou três oportunidades havia um lançamento na área, não tinha ninguém para empurrar. A bola passava na frente do goleiro, rasteira, né? O Yarley, o outro ponto, fazia o cruzamento rasteiro, não tinha ninguém para empurrar. Realmente é muito assim espantoso um treinador não fazer essa análise durante o jogo. E assim, partindo para alguns destaques, entre aspas, negativos individuais, Patrick de Paula, eu realmente tenho dúvidas se esse rapaz pode continuar sonhando com algo grande no Botafogo, porque todos os chutes que ele dava de fora da área, que é uma característica forte dele, que assim, todo mundo que acompanhou ele no Palmeiras observou isso, era uma bola isolada, ele ia dar um passe, cara, o passe era muito exagerado, sabe? O próprio Matheus Nascimento também, que muita gente criticou ele, e com razão. Ele foi bem no Campeonato de Estudantes, parece que assim, a questão do Matheus Nascimento, e aí é o terceiro ponto que eu vou botar aqui no vídeo, é uma questão psicológica, uma questão mental. Eu não consigo entender, ele tem habilidade, você teve um lance no jogo que ele faz uma jogada de habilidade, uma pessoa que sabe jogar, mas parece que ele não consegue desenvolver, parece que
o ar que ele respira no Botafogo é um ar que atrapalha ele fazer alguma jogada. Eu acredito que ele não tem mais um psicológico, ele não tem mais uma mentalidade para crescer dentro do time, para conseguir, sabe, deslanchar o seu futebol. Então, na minha opinião, ele deve ser emprestado urgentemente, porque eu acho que ele está ligado muito mais à questão psicológica, mental, ou ele trabalha isso assim fora, né, com um profissional particular, ou mesmo dentro do Botafogo, ou eu acredito que ele não consegue ter uma sequência legal, não vai ter uma sequência legal. É um cara que assim já foi criticado no profissional há anos atrás, foi pro sub-23, performou bem, conseguiu performar bem, fez gols, mas assim, chega no momento X, no momento decisivo, no momento que ele vem para brilhar, ele desaparece. Um cara que assim, tem uma jogada no final mais no final do jogo, ele recebe um passe, ele meio que fica afobado assim, o jogador do Maricá, o zagueiro do Maricá vem e rouba a bola. E assim, é difícil, cara. É bem complicado. E por que o Valentim Adamo não pega o lugar dele? Por que não existe essa troca? Vamos dar oportunidade para todo mundo. Essa é a hora de dar oportunidade para todo mundo. Essa é a hora para testar todo mundo. Vamos ver o Cauã Lindes, por exemplo, ele já entrou fazendo jogadas importantes. Por que não há esse tipo de câmbio, essa movimentação? Existe algum movimento dentro do clube para que tal jogador jogue mais tempo, aquele jogador fique mais tempo, ou tal jogador fique menos tempo? Existiu investimento. O Cauã Lindes, por exemplo, acabou de ser comprado por R$ 1 milhão. É um jogador bom, um jogador que pode ter espaço no time principal. Você vê como o tático estava prejudicado, até o Cauê, que é um cara que eu elogio, que eu gosto do futebol dele, tá? É um volante ofensivo, volante que tem uma batida legal, tem um passe bacana. Cara, ontem também não conseguiu performar nada. E eu não podia deixar de falar também do goleiro Raul. Não, olha, eu acho que a gente pode, não precisa fazer um julgamento prévio do rapaz, mas ele não é um menino. Ele não tem 18, 19 anos. O Raul já tem 23 para 24 anos, gente. Ele já atuou em Campeonato Gaúcho. Os dois gols do Maricá eram, no mínimo, defensáveis. O primeiro gol, ele tentou tirar, eu acredito que tentou tirar de rasteira para a bola subir. A bola simplesmente passou, bateu na trave e entrou. E no segundo gol, ele sofreu um gol de falta no canto dele. Ele achou que o batedor do Maricá ia fazer o convencional e simplesmente jogou no canto dele. A bola bateu na trave e entrou. E é o que eu falo. Você tem Yarlin, Cauã Lins, o próprio Vitinho, que estava um pouco melhor no jogo, fazendo as triangulações, que era só questão de atacar espaço dentro da grande área. O goleiro do Maricá era um cara que era meio desajeitado. Se você jogasse uma bola talvez num cantinho assim, ou tentasse um lance cara a cara com ele, é um cara que poderia ficar afobado. Numa dessa o Yarlen entra, faz uma profundidade, entra em profundidade, e o pênalti é marcado. Pênalti bem marcado. O Patrick de Paulo foi lá e fez o gol. Eu espero que dê um pouco de sobrevida essa questão psicológica deles, porque eu acho que o Botafogo, mentalmente, ele não se desenvolve, gente. Você está jogando dentro de casa para o seu público. É o estreante do Campeonato Carioca. Você simplesmente está com um a mais. Você não vai fazer nenhum tipo assim, jogada arriscada. Várias vezes o Botafogo estava com medo de atacar. Eu queria muito entender por que existiu isso. E aí o Carlos Leira, treinador do Sub-20, fala assim, na entrevista, ele deu uma entrevista coletiva e depois falou assim, há coisas positivas pra gente tirar daqui. O que seria positivo num jogo que simplesmente não fluiu? O Botafogo teve, sei lá, 80, 85% de posse de bola, e aí? E assim, eu tenho uma teoria que o Texor também não fez grandes investimentos agora, por quê? Eu acredito que ele esteja vendo esses jogos, que o scout esteja acompanhando, para ver se alguém poderia ser um reforço interno para o time principal. Se ele consegue aproveitar alguém nessas 4, 5 primeiras rodadas para realmente reforçar o time, mas assim, sem ter que gastar mais do que ele já gastou comprando esses atletas ou por empréstimo, enfim. Então, assim, e qual é o cartão de visita? Qual é o cartão de visita que eles deixam? Uma péssima atuação. Simplesmente uma péssima atuação. Foi difícil ver o jogo, cara. Assim, a gente esperava que não fosse um jogo fácil, né? Até porque
São jogadores que não jogam juntos há muito tempo, é um time, né, formado meio que às pressas, né, não tem aquela conjuntura de um elenco que está jogando o mesmo esquema tático sempre, tal, mas, gente, era contra um time fraco. O time do Maricá é ruim. O time do Maricá é um time ruim. Vocês podem escrever. Entre os pequenos, ele vai ser um dos piores. Eu tava no jogo do Boa Vista Flamengo hoje. O Boa Vista tem bons nomes. Inclusive o Raí, jogador, que tá emprestado pro Botafogo, tá lá e fez o gol hoje. Da vitória. Não que foi uma jogada espetacular, nem nada disso. Mas assim, é um time bem. Que joga bem. Um time coletivamente forte. E que, assim, é bem superior ao Maricá que a gente enfrentou com um jogador a mais. Então, pra mim, é bem preocupante. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque, beleza, o Carioca não importa, né? É uma taça que a gente quer almejar, a gente está pensando em Supercopa, em reforços, nessa situação toda de pagamento, mas o cartão de visita foi dado. Um cartão de visita que requer atenção, que requer treino, que requer resiliência. A gente tem que ser resiliente e tentar entender que pode ter sido só um jogo ruim, que você vai ter Jefinho no próximo jogo, por exemplo, pode dar uma qualidade, mas a gente não pode depender de um jogador, a gente precisa desse esquema tático funcionando. E não, senão simplesmente não acontece, a gente vai passar 5 jogos no Campeonato Carioca. Vamos supor que a gente tenha uma vitória, 3 derrotas e um empate. São 4 pontos de 15. Aí a gente vai ter que recuperar isso depois, porque senão pelo terceiro ano consecutivo a gente não vai conseguir classificar e pelo amor de Deus, gente. A gente não consegue ficar em quarto no campeonato onde o adversário, tirando os 4, está na Série B, acabou de ser promovido da Série C para a Série B, sabe? Então a gente precisa olhar, a gente precisa ter ninguém precisa surtar, ninguém precisa entrar em pânico por conta desse resultado, mas é um resultado que faz a gente abrir o olho. A gente vê o que a gente pode aproveitar, qual que é a peça que pode encaixar no esquema de um novo treinador que até então não apareceu, né? A gente não tem nem pistas. Pode ser que amanhã a gente abra as redes sociais e encontre o anúncio do Botafogo com um novo treinador e as coisas se prossigam bem, sim, mas até então é tudo uma incerteza. Então, assim, é um campeonato que o Botafogo sempre faz, assim, não sei se vocês sabem, desde 2016, o Botafogo só teve duas edições de Campeonato Carioca vencendo. O resto perdia ou empatava. Então, assim, que impressão que você quer deixar pro torcedor? É um campeonato que a gente não ganha desde 2018. Não que seja prioridade, não, temos que ganhar. Mas isso já mostra um pouco do que são as pré-temporadas do Botafogo, né? A gente sabe que existe uma distinção entre era SAF, era associativo, mas você entende também que existe uma constância de resultados, de estreia, por exemplo, né? Da questão de voltar de férias com alguns jogadores, né? E tentar botar um jogo interessante, um jogo que dê um alívio de vitória. Isso não aconteceu ontem. Então vamos continuar acompanhando, vamos continuar vendo esses jogadores. Terça-feira já tem mais um jogo. Eu espero que o time melhore, espero que o time tenha, né, pegue o vídeo, né, do jogo, avalie o que foi feito ali, qual falha que deve ser corrigida, o jogado deve ser mais explorado, porque realmente foi preocupante essa apresentação no sábado às 4 horas no Milton Santos. Só um adendo no final do jogo, o Patrick de Paula, que é o capitão do time, que chamou a responsabilidade para ele, bateu o pênalti, enfim, estava sorrindo em campo. Todo mundo sabe ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que aconteceu na minha vida, meu amigo. Você tem problemas, todo mundo tem problema, e você não, na minha visão, você não tem que estar alegre, sorrindo, depois você perder de 2-1 pro time que é estreante no campeonato com um jogador a mais, cara. Você só fez o gol, só isso. Você, até então, você foi contratado em 2022. Estamos em 2025. Passaram-se 3 anos, você não mostrou ainda porque que você tá aqui. Não adianta você ficar assim, nossa, fiz um gol, quero expressar tudo que eu passei aqui, quero tirar o peso das costas. Claro, eu acho que você pode tirar, acho que você pode
explorar o seu potencial, mas isso é dentro de campo, não é dando entrevista falando de você mesmo, até porque o seu time não concluiu o objetivo, que era sair com os 3 pontos como favorito, né? Então, o jogador precisa ter um pouco dessa noção também, um pouco desse entendimento na hora de dar uma entrevista, né? Enfim, é só um adendo que eu queria fazer porque foi algo que me incomodou e que eu espero que não se repita depois de uma derrota vexatória dessa, né? Não é para causar alarde, não é para causar incêndio, nada, mas é para a gente abrir o olho, é para a gente ter algo aqui se preocupar, tá? Mas é isso aí, papo de alvinegro, tamo junto, valeu!